Mais um Mentabilidade Cast começando. Eu sou o Igor Ercovitz e hoje eu recebo um queridíssimo amigo. Eu sei que eu já recebi vários amigos aqui e aí eu sempre falo, não, esse é um grande amigo, mas esse realmente é um queridíssimo amigo. A gente até viajou junto, a gente já trocou quarto junto. E tem muitas histórias loucas aqui, hein? Mas a maioria das histórias muito boas. Rafael Queiroz, meu amigo, obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado você, é um prazer imenso estar aqui contigo. Pô. Esse queridíssimo amigo é um baita ator mesmo. Talvez você já tenha visto o rosto dele em algum lugar, talvez não, mas se você ainda não viu, eu te aconselho já ir lá seguir ele na página dele para você acompanhar os próximos trabalhos, porque é um dos poucos atores que eu realmente falo, cara, é um baita ator, tá? Então vai lá e acompanha ele. Vindo de você, um baita elogio. Além de ser um excelente zagueiro, porque joga bem, e um baita pai também. Porque quem me conhece aqui, quem já me acompanha há mais tempo, sabe a importância que eu dou pra isso, né? Pra criação dos filhos. E ele é um cara super presente, amoroso. Tá ali pros dois filhos dele, que são duas maravilhas também, já estão enormes. Já estão imensos. A Rosa já tá com 5, minha filha mais nova. Davi mais velho tá com 12. Cara, passa muito rápido. Já todo cheio de atitude, cheio de opiniões. Que bom. Bom, a gente vai falar então um pouco de carreira de ator, obviamente, mas eu quero voltar um pouco antes, Rafa. Eu sei que você já foi empresário de sucesso, já teve bastante resultado. Conta um pouquinho da história da sua vida, como você chegou até aqui, que está atuando e... Olha que loucura. Minha família, né, meu pai é empresário, enfim, então desde pequeno eu tive esse contato muito grande com esse lado empresarial, no ramo automotivo, e aí com 19 anos eu decidi abrir a minha loja de carro, com uma ideia nova que eu tinha, que era uma ideia de uma corretagem, não é essa loja que você entra e é atendido simplesmente, se não tem o carro que você não quer, você vai embora. A gente tinha uma corretora de veículos, que é como quase uma corretora de imóveis. Então você deixava, fazia as fotos do seu carro, fazia o filme, por que você estava vendendo o seu carro, porque eu acredito que o melhor vendedor sempre é o dono, né, da mercadoria, e ele explicava por que estava vendendo e isso a gente apresentava. Então a gente tinha um catálogo de quase 1000 carros. Pô, era tipo uma Web Motors. Então. Era tipo uma Web Motors pequena, mais que você conhecia mais a procedência. A Web Motors eu acho fria. Você não vê do que o cara está vendendo, você não sabe se é revendedor, se é particular, fica uma coisa meio... E a gente tinha essa abertura, que o Igor falava, tô vendendo, poxa, eu adorava esse carro, tô vendendo porque eu tô comprando. E isso explodiu. E com 24, 25 anos eu já tinha 4 lojas, a gente tava com 42 funcionários registrados, meu filho nascendo. E em 2008 veio uma crise muito grande dos Estados Unidos, aquela bolha que teve financeira nos Estados Unidos, e trava todos os financiamentos e eu tava estocado. Nossa. Até a tampa. Cheio de financiamento. Cheio de financiamento não, cheio de carro precisando vender, né? Sim, financiar. Sim. E o banco fechou, ninguém financiando. Então não tinha como vender, né? E a gente tem uma queda de quase 40%, 50% do valor do que eu tinha de estoque, né? Com uma quantidade imensa de funcionário e tal. E aí a gente chegou e falou, cara, não tem jeito, se continuar assim a gente vai ter que encerrar. E a gente encerrou no final de 2008 a empresa. Porque tinha que encerrar, fazer os acertos, um funcionário, um monte de coisa, foi aquela loucura toda. E a gente encerrou. Só que eu apresentava um programa. Todo dia ia ao ar, 30 minutos no SBT, que na verdade em Campinas é o TVB Motor. Eu comprei esse horário e fazia um programa, gravava uma vez por semana e ele ia ao ar a semana toda. E as pessoas iam falar, tudo bem, eu compro, mas eu quero falar com o Rafael. Eu usava uma boina. Uma boininha, cada dia tinha uma boina diferente. Eu quero falar com o Rafael, se ele falar que é bom. E eu fui percebendo que eu tinha muita credibilidade. Que as pessoas acreditavam em mim. Porque, pô, tá indo na minha loja, né? Por que falar comigo? Então, assim, além de chegar, eles tinham eu tinha que dar esse aval, assim. Eu falava, nossa, eu transmito uma credibilidade. Uma credibilidade, enfim. E quando veio eu fechar a loja, eu falei, o que fazer? Minha irmã era atriz, vim fazer um curso de teatro, de televisão e cinema aqui em São Paulo, no Wolf Maia, foi o primeiro, o Hudson Senna. E aí fui pro Rio de Janeiro fazer teatro. Meu filho recém-nascido, uma loucura total, não tinha onde ficar, fiquei os primeiros 6 meses de favor na casa da minha irmã. E aí nessa época, quando você tinha quantos anos quando fechou? Quando fechou foi em 2008.
Eu tinha 25. Cara, muito novo ainda. Já com filho. Já com filho. E a tua esposa, ela, nessa época, ela foi junto pra você comer. Minha ex-esposa foi junto comigo. Eu fiquei 2 meses sozinho primeiro fazendo teatro. E falei, vem pra cá. E ela foi. E aí a gente chegou lá, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque ela também estava começando, a profissão dela não tinha clientela no Rio de Janeiro, eu começando ali também, com que eu vou ganhar dinheiro. E aí que me salvou um tempo grande, assim, foi a publicidade. Eu comecei a fazer publicidade uma atrás da outra e me deu esse tempo para estar fazendo o teatro à noite. Fazia teatro à noite, levava meu filho no teatro comigo. Nossa. E ele com quantos anos? Uma loucura. Hoje eu penso, assim, é muito doido isso. Porque trocando essa ideia com você, com as pessoas que estão ouvindo, não sei se eu teria mais a coragem que eu tive. Porque eu não tinha nada. Sim. Eu cheguei numa cidade onde eu não tinha absolutamente nada, que eu não conhecia ninguém. Uma profissão completamente nova, onde eu também não tinha muito conhecimento. Vocês que escutam assim, né, falar do ator, não, eu quero ser ator, eu quero ser atriz, tudo bem, você pode querer, mas você vai ter que estudar muito. Você vai passar por muita dificuldade. O Igor aqui também, estou aqui, também é ator. Então assim, as pessoas têm essa ilusão de que, né? É fácil, né? São poucas pessoas. Existe. A pessoa que vai no Big Brother, ou a pessoa que aparece de algum jeito, faz uma pontinha e explode, porque tem algumas estrelas que já nasceram para brilhar e vão brilhar de qualquer jeito. Mas é muito difícil, demanda muito estudo, muita coisa. Eu fui me formar, fui fazer faculdade, então depois eu fiz o curso técnico todo, com o Silvinho Guindani, na Casa da Dramaturgia Carioca. Aí fui fazer faculdade, fiz bacharelado em arte cênica. Então assim, e aí você fala, cara, e não para, todo dia aprendendo. Né? E você acha que essa coragem veio porque você era mais novo? Ou ela veio porque você meio que... E aí o mais novo quer dizer o seguinte, cara, quando a gente é mais novo a gente tem uma coragem maior, né? Mas porque a gente também viveu menos coisas, né? E aí dá uma sensação de que, putz, eu posso arriscar. Então você acha que essa coragem veio dessa falsa inocência, né, da idade ali, tipo, vambora? Ou ela veio porque você não tinha nada mesmo também, vou perder o quê se eu não tenho nada? E aí vambora. Eu acho que foi uma mistura dos dois. Eu era bem novo, um filho recém-nascido. Você tem seu filho, você sabe a preocupação que a gente tem, vocês todos que são pais e mães que estão assistindo, a preocupação que a gente tem com relação à segurança, dar segurança para ele. Eu não tinha como dar essa segurança. Sim. Então, assim, meu pai fala isso às vezes, implode a ponte, esquece o que está para trás, daqui para frente, vambora, porque se você ficar pensando no que vai acontecer, estava conversando ontem isso com a Raquel, minha mulher, e que algumas coisas que a gente tem que apagar, porque se você ficar se segurando aqui, você não vai conseguir ir adiante. E aí minha ponte foi implodida, não por opção, mas não tinha para onde recorrer, que foi uma coisa boa, que me deu força, mas a juventude também ajuda, né? Sim. Agora eu tive uma coisa muito, assim, a vida inteira que me ajudou muito e as coisas vão acontecendo, não sei se com vocês é assim, com você, mas de ter um pensamento e acreditar muito naquilo, a fé me ajuda muito. E eu falo, vai acontecer, e às vezes não tem como acontecer. E acontece. E eu falo, meu Deus, cara, não é possível. Não ser simples assim, de te encontrar ou de pensar em alguém. Sim. E a coisa, isso sempre teve muito presente na minha vida. Cara, e se você for pegar todos os grandes filósofos, né, todos os grandes historiadores, todas as pessoas que marcaram a humanidade, eles carregam essa questão aí. Que Jesus trouxe falando da fé, né, então seria uma fé. Outros falam que é o pensamento positivo. Napoleon Hill, no livro dele, chama, no Mais Esperto que o Diabo, ele fala que é o propósito definido. Mas o que eu acho mais legal é que a congruência de todos eles dizendo, quando você tem uma certeza dentro de você de que aquilo vai acontecer, aquilo de fato acontece. E eu explico muito isso também na questão da nossa mente, né? A nossa mente, tudo que a gente foca, expande. Então, Rafa, se você foca muito que aquilo vai dar certo, só tem uma possibilidade, dar certo. Porque fora o dar certo, a questão não é se vai, a questão é quando vai. Exato. Então vai dar certo. Se você tem aquilo na tua cabeça e quer muito atingir aquele resultado, ele vai dar certo.
talvez não seja num ano que você queira. Talvez ele precise de 2 anos, ou 3, ou 5. Exato. E o maior problema das pessoas é que elas desistem antes. Elas não fracassam, elas desistem antes de dar certo. Eu tive, veja você, eu tive vários amigos próximos com um talento maior que o meu, em um monte de, em várias áreas na atuação, completos, instrumentistas, enfim, atores que desistiram. E que não chegaram, não que eu tenha chegado onde eu almejo, mas que eu busco assim, trabalhos que realmente me desafiem muito. E até hoje tive 1, 2 trabalhos assim que me desafiasse bastante. Então tem muita coisa para fazer, mas que eles não chegaram nem, eles poderiam, né, já ter alcançado lugares talvez mais altos, por terem mais preparo antes de mim. E que não conseguiram seguir na caminhada, que a cabeça não deixou. A gente ouve, gente, só para vocês entenderem o que é essa pressão, cada um na sua, que eu acho que essa pressão é uma pressão que existe da sociedade, uma pressão familiar, uma pressão que a gente ouve todo dia que a gente não vai dar certo. Sim. De uma maneira ou de outra. Sim. É num gesto. Às vezes assim, ator, tá, então, às vezes você não tá trabalhando, né, gente? Às vezes você não tá na Globo, você não tá na Record, você não tá no Netflix, você pode estar fazendo teatro, ou você pode estar estudando numa entre-safra. E aí, você é ator da Globo? Não. Você é ator na Record? Não. Mas você faz o quê? Tá, não precisa nem falar. Isso já te coloca num lugar de como se fosse fracassado, ou de como se não estivesse atingindo, e não é assim. Eu acredito muito no que o Igor falou, eu só falo assim, cara, não sei se vai ser agora, né, se isso está preparado para mim esse ano, se é o ano que vem, se é daqui 3 anos, mas eu vou chegar. Sim. Então acho que esse é o pensamento assim que me norteia, assim. Não, e eu acho uma coisa muito legal do que você falou, porque as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente essas pessoas, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, são essas pessoas que vão colocar a gente pra baixo muitas vezes. E não é por maldade. E não é porque elas querem que você se ferre, não é porque elas não querem que você se dê mal, é porque elas, quando a gente arrisca, né, quando a gente muda e a gente decide, por exemplo, virar um ator, que é uma profissão realmente que não é a das mais fáceis, a gente mexe também não só com os nossos medos, mas com os medos das pessoas que convivem com a gente. Então essas pessoas, elas sentem medo por nós e elas falam, poxa, Rafa, será que... Com certeza você deve ter ouvido de várias vezes de familiares, de pessoas próximas, será que não quer arrumar um emprego enquanto ir? Cara... Isso é o que a gente mais ouve. E o seu plano B? E se não der certo? Isso é muito assim, porque como é uma incerteza muito grande, poucas pessoas atingem o nível que a gente busca atingir, porque eu sinceramente não penso em ser um ator mediano. Eu penso em fazer grandes trabalhos. Você não pensa ser tipo um Zé Loreto, assim? Loretinho. É um grande amigo nosso e só por isso eu tô falando isso. Daqui a pouco vai cair no site de fofoca. Então um grande desafio, falando do Zé, por exemplo, talvez ele não tinha sido tão desafiado quanto foi fazer o José Aldo, o mais forte do mundo, para dar um exemplo para as pessoas, um filme que você fala, meu Deus, que belo trabalho. Sim. Ele pôde mostrar o outro lado dele, não só aquele lado carismático que conquista todo mundo, que a gente sabe que ele tem. Porque ali é a zona de conforto dele. O Zé, se ele rir pra você, ele estiver aqui, ele conquista quem tá do lado. É um coração gigante. Agora, eu quero ver o outro lado. O que ele tem medo de fazer. E é isso que eu busco. Sim. E eu acho uma coisa, principalmente no Brasil, infelizmente a gente tem muito poucas produções. Então a gente tem poucas oportunidades ao longo da carreira, muitas vezes, de mostrar essas várias facetas. Né? No Brasil a gente não é uma indústria. É muito amador. Infelizmente é amador. Então, muitas vezes o ator brasileiro ele tem que desbravar e produzir. Eu sei que você já produziu peça de teatro, sim, eu também já produzi. Você tem que desbravar, só que é difícil, porque, né, exige também financeiro, e aí existe outro lado de cuidar da família. Existe. E existe um tempo, exatamente isso. A gente estava falando nesse começo, quando eu cheguei no Rio, eu vendi equipamento de cabeleireiro. Porque não tinha o que fazer. A gente é vendedor nato, a gente tem essa facilidade, né, com o público, sim, tem essa coisa. E
E eu comprei secadores, chapinha, escova de cabelo, tesoura, isso, aquilo, e eu saía com umas bolsas imensas, não tinha carro. Então assim, eu saí de um lugar e fui para o outro extremo muito rápido. Mas eu tinha um foco, eu falava, beleza, vamos... E aí ia vendendo, vendia muito, vendia bem, e foi o que segurou a gente nos primeiros 3 anos aí no Rio de Janeiro. Até começar a fazer essa publicidade, a fazer isso, e enquanto isso ia investindo, né, no meu lado profissional, no estudo de ator. Assim. Então aí foi essa... Então, 2 perguntas que eu quero te fazer. Faz. Primeira delas, com relação a isso, você saiu de um extremo, você tinha um status, né, de, pô, tô empresário, tô bem. Quando a gente é novo, o ego sobe um pouco mais, é inevitável. Claro. Tô vendendo de porta em porta, com bolso aqui. Sacoleiro. Como é que é a cabeça nesse momento? Como é que você lida pra não entrar numa depressão? Como é que você lidou aí com... Foi interessante você me perguntar isso, porque tem um amigo meu muito, muito rico, investidor em Campinas, a família dele toda é de usina de álcool, amigo, eu chamo ele de tio, pra você ter uma ideia, ele é mais velho, e ele falou, Rafa, por menos muitos amigos meus já se mataram, né? Porque normalmente as pessoas ricas têm todas essas amizades, e as pessoas têm problemas, e às vezes a empresa fecha, e as pessoas não aguentam. Eu acho que mais me ajudou a não pensar muito foi estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Eu não tinha tempo para pensar, não tinha tempo. Eu tinha um filho, não tinha tempo para pensar em me matar, eu não tinha tempo em pensar em ter depressão. Eu tinha 2 bolsas nas costas o dia inteiro, entrando em salão de cabeleireiro e vendendo, entendeu? E não sei o que, tal. Era o tempo inteiro. E aí eu saía à noite, pegava meu filho e levava meu filho pro teatro, na Sala Vianinha, na UFRJ. Então assim, fazendo veludo. Eu apanhando do Vado, veludo para quem não conhece, Navalha na Carne de Plínio Marcos, um espetáculo belíssimo que a gente fez. Tomando tapa, meu filho brincando na sala. Eu era um gay, ele fica ali ele limpo, tal, todo afetado e tal. E foi. Então assim, eu só pensava assim, eu preciso refazer minha vida. Não tinha tempo de eu pensar, meu Deus, se eu ficasse olhando pra lâmpada, se eu não saísse de manhã, eu não sei como seria. Eu acho que muitas pessoas, quando elas chegam no fundo do poço, né, que vamos supor, nem tô dizendo que esse seja o seu fundo do poço não, mas vamos supor pode falar, pode que fosse um fundo do poço. Foi. Eu acho que o maior problema que as pessoas... que acontece com a maioria das pessoas é que elas não olham pra cima. Elas cavam, né? Elas continuam cavando. E quando você chega no fundo do poço, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Que é justamente, Rafa, isso aí, começar a pensar negativo, começar a pensar não sei o quê. Você só tá cavando. O que você fez? Você olhou pra cima. Falei, velho, eu só posso andar pra cima. Só tinha pra lá. Só tem pra lá pra ir. Né? Então, isso é muito legal. E tem um dos 4 compromissos da filosofia tolteca, é muito legal, que é dê sempre o melhor de si. Eu adoro esse compromisso. Que é, independente do que você estava fazendo naquele momento, que era vender sacoleiro, você estava dando o melhor que você podia dar naquele momento. Né? E é inevitável, cara, o resultado aparece quando você dá o melhor que você tem. Em algum momento, esse resultado vai aparecer. E aí eu quero te fazer a outra pergunta que eu te falei, que é, quando você veio, você tinha filho, então, um filho pequeno. Eu tenho um filhinho agora, do Arthur, de 1 ano e 8 meses. E muita gente que quer ter filho fica na dúvida, né? Pô, ter ou não ter, momento certo, momento não certo. Isso eu falo sempre, vai, continua. Calma, o seu filho, ele te atrapalhou ou te ajudou na jornada? Por mais que a jornada fosse dura. Eu até achei que você fosse fazer outra pergunta que eu já vou responder as duas juntas. Eu já sei qual é a outra. Vai. Não existe hora certa para ter filho. Que eu achei que você fosse perguntar isso. Eu tinha tudo programado. Então eu tinha comprado um outro apartamento novo. Eu tinha 2 apartamentos novo. Com meu dinheiro, meu pai, apesar de ser empresário nessa época, não tinha dinheiro, a loja foi aberta com meu dinheiro, as coisas foram feitas, e tudo parcelado, coloquei as mesas compradas parceladas, aquelas coisas, coloquei o banner na frente, o slogan, tudo parcelado, sabe aquelas coisas que você vai, vambora e tal, e a coisa aconteceu. Quando eu achei que tivesse tudo sob controle, em 2008, então, eu estava com um apartamento novo, meu filho tinha quarto, tinha cadeira para a mãe sentar para dar de mamar, papel de parede, um baita apartamento na frente do Shopping Iguatemi em Campinas. Aconteceu tudo. Você perde tudo.
Cara, Então, assim, tudo pronto. Você fala, tá bom, tô programado. Não tem programação pra ter filho. a única certeza que a gente tem é da incerteza. É. A vida é isso, não É. tem certeza. É. Não tem Não como tem. você querer controlar Não dá. o mundo, porque É. o mundo ele é instável, ele é dinâmico. E eu vejo alguns amigos assim, não, eu vou ter filho, então a hora que eu acertar a empresa, a hora que não sei o que lá, a hora que eu... Cara, não tem. Você quer ter. Você quer. Tenha. Você vai dar um jeito, você vai fazer para aquilo acontecer. Então, aí voltando, claro que me fez bem. Ele foi energia, eu até arrepio assim de lembrar, tô arrepiado, porque ele foi a energia que eu precisava naquele momento para só olhar para cima. Sim. Não tinha outra coisa, não tinha como olhar para baixo, porque eu olhava ele e falava, meu Deus, é por ele que eu vou lutar. Então não vou ficar no quarto tendo pena de mim, nossa, porque eu não fiz nada errado. Eu não fiz nada errado, pelo contrário, eu era muito elogiado no meio empresarial por ser uma pessoa que chegou do nada, sem dinheiro, sem nada, e ter feito uma empresa virar com uma ideia completamente inovadora no mercado em Campinas, eu sou de Campinas. Aí eu falei, meu Deus, mas por que comigo? Não tinha isso, não tinha como. Então meu filho foi sim um combustível imenso. E não mudaria nada, apesar dele ter sofrido no começo. Esses 3 primeiros anos a gente morou num apartamento em Ipanema muito pequeno, onde tinha uma cama e o berço ficava encostado na cama. Eu não dei o que eu esperava e o que eu queria ter dado, que era o conforto que ele tinha nesse lugar onde eu tinha me preparado para que ele nascesse. Não dei. Então ele realmente sofreu. Se eu tivesse uma condição melhor para ele, seria melhor. Mas isso é aprendizado para mim e para ele. Eu acho que ele levou isso na vida dele como uma coisa boa e hoje tem os pensamentos diferentes. Eu tento sempre passar esse lado que a gente fala que o dinheiro é importante. Claro que é importante, a gente vai lutar para ter dinheiro, até a gente vive no mundo capitalista, mas que tem muita coisa envolvida nessa felicidade que não é a grana. Sim. O dinheiro ele é sim, o dinheiro é uma excelente ferramenta. Claro. Né? Ele potencializa tudo de bom que a gente tem ou tudo de ruim. Sim. Né? Então por isso que ele é uma ferramenta muito poderosa. Mas ele não pode ser aquilo que determina a sua felicidade ou não. Exato. A sua não felicidade. Exato. Pra mim também, o Arthur ele é uma alavanca, cara. É uma alavanca. Por mais que tenha sido num momento delicado também na minha vida, ele é isso. No momento de dúvida, né? No momento que talvez eu fosse parar, eu falo, não dá pra parar. Não dá, tem um moleque lá em casa que eu preciso fazer, vambora. Então é muito assim motivador. Fora o amor que se sente, né, e tal. Eu não tenho dúvida que nos movimenta em tudo, assim. A gente somos pais presentes, né? Hoje os pais, eu acredito, estão muito mais ligados a tudo do filho, né? Desde trocar uma fralda, dar um banho, estar junto. Então a ligação, antigamente falavam, não, o filho não é depois, mais velho e tal, né? E o pai trabalhava muito. Hoje com o poder feminino, enfim, as mulheres trabalhando, mulheres independentes, isso aquilo também precisa mais da ajuda do pai. Isso também tem um lado bom, porque o pai também está ali. Então assim, eu não tenho dúvida que completa a gente em todas as áreas, os filhos só ajudam, que não é fácil. Sim. Né? Não é um sonho encantado, não é um desenho. Não, agora, por exemplo, meu filho está com 12 anos e acha que sabe tudo. E eu falo, dá uma seguradinha, papai já passou por isso. Não, porque não sei o que. Calma, você está entrando na adolescência, achando que sabe demais. É uma fase muito delicada. É uma fase delicada, tem que ter um jogo de cintura, mas é maravilhoso, todas as fases. E esse foi o maior desafio que você teve, Rafa, na sua vida, essa transição pro Rio? Essa transição do Rio foi, sem dúvida, o maior desafio, mas eu sempre falo uma coisa, que foi o maior presente. Mesmo não sendo presente, estando no passado, eu acho que vai ser um presente eterno aí, porque eu tinha um lado muito comercial. Eu tive um lado comercial, como eu disse pra vocês, eu tive um lado comercial desde muito cedo. Desde muito cedo que eu soube ganhar dinheiro. Assim, meu pai é uma pessoa muito inteligente, com ideias ótimas, então eu sempre tentei olhar de outra maneira, negócio. Então minha cabeça era dinheiro. Eu precisava fazer dinheiro como ia fazer
da maneira mais rápida, ou como eu ia atingir isso e tal. Quando eu me vejo sem essa possibilidade, com o mercado quebrado, enfim, e fui buscar esse lado artístico, o outro lado talvez do cérebro, né? Pensando na PNL, eu comecei a ver um mundo completamente diferente do que eu vejo hoje. Eu olho diferente para uma borboleta hoje. Eu olho diferente quando eu estou num lugar no meio do mato que eu amo. Para quem não me conhece, eu adoro o meio do mato. Se tiver um sítio, você me manda uma mensagem lá. Convidem Que eu vou tomar um café, a gente vai tirar um leitinho da mimosa. É diferente. A gente começa a prestar atenção em gente. Então eu estou olhando para o Igor aqui, por exemplo, e vendo, de repente, prestando atenção em como que ele está com a mão, de como ele está falando, o rapport, o jeito que ele está me olhando, a maneira com que esse cuidado, desse olhar calmo, tranquilo, que também me deixa tranquilo. Então, até para se um dia precisar recriar ou reviver uma personagem que tem aí, então a gente começa a prestar atenção em gente. Sim. Então eu olho uma pessoa na rua, eu não olho e falo, esse mendigo tá me pedindo dinheiro, por que não vai trabalhar? Sim. Talvez eu pensasse assim antes. Eu acho que a carreira, né, artística, e eu tive a oportunidade, tenho até hoje, óbvio, mas de viver isso, ela traz uma parte sensorial e sensitiva muito, muito forte, né? Muito. E faz a gente sair desse mecanismo automático que a vida é. A vida é um mecanismo automático. A gente tá na corrida dos ratos lá, né? Que nem hamster dentro da rodinha. E eu acho que o ator, ele, não só o ator, mas o artista em geral, ele é obrigado a sair dessa roda, porque senão não funciona. Porque o mundo artístico, ele precisa que você pense fora dessa roda. Exato. Fora desse mecanismo automático. Exato. Né? Exato. E aí são colocados um monte de coisa em cima, porque ele é esquerdista, porque isso, aquilo, porque não sei... Rótulos, né? Rótulos em cima disso. Não necessariamente. Conheço vários atores que pensam diferentes politicamente, não tem uma linha só, mas eu acho que a gente começa a prestar atenção, talvez nos mais necessitados, talvez nas pessoas que precisem mais, não só com um olhar simplesmente econômico, financeiro, desse mundo capitalista. A gente sai um pouco disso, e eu acho isso tão importante, a gente está precisando tanto disso. Sempre sinto ainda que falta mais, sinto que eu posso ser mais, posso fazer mais, mas assim, pra mim já tem vários pontos que eu falo, nossa, como eu mudei. Uhum. Né? Como eu mudei, assim, uma coisa boa depois que eu escolhi ser artista, depois que realmente... fazendo teatro porque ama, sem ganhar dinheiro. Nunca pensaria. Isso é só uma coisa que você fala assim, né? Um empresário, primeira coisa, tá, vou fazer teatro. Tá, ótimo. Teatro tem quantos lugares? É assim que pensa o empresário. Sim. O produtor pensa assim, teatro tem quantos lugares? Tem 400. Ok, então a gente vai gastar... Olha só, até 150 pessoas na casa a gente vai estar empatando, acima disso a gente está ganhando, então a gente precisa colocar pelo menos 300 pessoas na casa, com 300 pessoas na casa, fechou o mês, a gente vai ganhar tanto. Quando a gente produz porque a gente ama, a gente quer fazer um texto, às vezes você perde dinheiro. Muitas vezes. No início, principalmente, muitas vezes. Principalmente. Você faz porque você ama. E você quer que aquela mensagem chegue naquelas pessoas, e que de repente aquela mensagem... Uma pessoa depois chega no teatro e fala assim, obrigado, meu filho está passando por isso, como eu já fiz algumas peças, eu escutei muito isso, né, por causa de peças de consumo de droga, enfim, foi um acalento no meu coração. Então assim, aquilo para você vê uma pessoa chorando no final do espetáculo, por alguma coisa que você falou, né, ou de alguma maneira que ela espelhou na vida dela, e que tocou em algum lugar, é um sentimento que não tem preço. Não tem preço. E é isso que eu acho que foi o maior ganho assim, na minha vida. Esse lado entrar no lado artístico. Legal. E quais são os próximos desafios, assim? Quais são os próximos passos? O que você vê para sua carreira? Você tem uma visão clara de carreira? Porque, só trazendo aqui um pedaço que você falou do empreendedor, né? O empreendedor, muitas vezes, ele tem uma visão, né, de muito clara. Pô, eu quero chegar lá. Você, como ator, você tem essa visão? A gente tem uma dificuldade... e você também, que conhece os dois lados, que é o seguinte, uma empresa,
e que a gente não tem isso no lado artístico, que é complicado. Uma empresa, você pensa o seguinte, você está no vermelho, você fecha o mês, você tem. Estou no vermelho, perdi dinheiro, estou no azul, daqui 2 anos vou começar a ganhar, né? Você tem pelo que você vê ali, você tem mais ou menos uma ideia de como sua empresa está indo. No nosso lado artístico, às vezes a gente está um passo e às vezes a gente está uma vida. Né? Claro que você tem a fé, aquilo que a gente falou, tem uma série de coisas, mas você não sabe realmente aonde você pode chegar. Porque às vezes pode ser um contato, pode ser uma pessoa que te viu num trabalho, como já aconteceu, a Dona do Pedaço que eu fiz na Globo, Novela das 9, com um elenco estelar, enfim, que foi uma personagem que eu fazia, o Rael, que cresceu muito, foi através do teatro, onde eu estava fazendo um espetáculo, quase de graça. Quase de graça, e que eu olho pra frente e tá a Mora Maltner me assistindo. Você vê. Aí fui fazer um outro espetáculo, convidado por um amigo, que era um texto do Valcir, o Valcir na plateia. Da onde vem? Então tem algumas coisas também que a gente tem que contar com essa força do universo, com essa força da cabeça, mas não tem uma linha. Eu não tenho, vou chegar em tal lugar. Não penso isso. Eu penso nas escolhas artísticas. Né? Eu falo assim, cara, eu quero fazer trabalhos com que eu tive recentemente uma proposta que eu não aceitei porque era um trabalho que não me desafiava. E eu iria fazer somente pelo dinheiro. Então, assim, são coisas que eu vou começar a cada vez mais alinhar em cima do que eu quero, tendo um equilíbrio, óbvio, gente, que a gente precisa sobreviver. Sim. Mas em cima do que eu quero de caminho, de trilhar o meu caminho artístico, que eu acho que essa é a melhor maneira de atingir o que eu quero atingir. Porque senão você fica... não sei te explicar. As pessoas todas que eu admiro seguiram caminhos artísticos. Ele pode ter começado de um jeito, necessidade de sobrevivência, mas a partir do momento que ele teve um upgrade, cresceu um pouco na carreira artística, começou a estar mais estável financeiramente, que isso é necessário para fazer as escolhas. É inevitável, a gente precisa do dinheiro, não tem como. Estava estável financeiramente, ele começa a fazer boas escolhas. E eu acho que um bom artista começa com boas escolhas. Mas 2 coisas me chamou a atenção no que você falou. Um é estar em ação, né? Você precisa estar fazendo sempre. Sim. E a consistência, né? Consistência. Porque, como você falou, o que fez você pegar o personagem foi você entrar em ação ali, né? Fazer a peça, querer executar. Porque se você ficar... Eu vejo assim, muitos atores, e aí traz isso também para a vida empreendedora, para vendas, muita gente que vende também, fica muitas vezes em casa esperando, né? Esperando a personagem que vai chegar para ele, esperando o cliente que vai chegar para ele. Então, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás, sem dúvida. Aconteceu uma coisa muito interessante nesse trabalho. Por que eu falo desse trabalho? Porque esse trabalho para mim foi um marco. Você entrar, por exemplo, numa novela das 9 dentro de uma Rede Globo, numa emissora que não tem jeito. A Globo, a pessoa pode ser contra, mas é uma potência. Sim. Quando você sai na Globo é uma potência, é uma coisa assustadora até. Sim. É muito marcante, principalmente com um personagem que me desafiou. Eu não tava naquele personagem que falava, passa Coca-Cola aí, não. O cara, né, porque se tivesse e precisasse, iria fazer, sem problema nenhum, já fiz. Sim. Por necessidade, não por opção, mas já fiz. Mas assim, uma personagem começou a me desafiar, que vinha de outro lugar, que era um assassino, que não sei o que, tal. Então, no dia, a gente conhece o Marcelo Serrano, nosso amigo, e eu precisando trabalhar, eu tava esperando, eu tinha tido o meu irmão, ele trabalhou no Mastermind, trabalhou no Mastermind muito tempo e está desenvolvendo um projeto dele agora, né? O Mastermind, para quem não conhece, é uma coisa... Do Napoleão Hill? Do Napoleão Hill. Então, olha que loucura, olha que lindo. Um passarinho pousando na janela. E aí, eu tava com ele na última sessão e eu tava contratado já, praticamente, eu só não tinha assinado pela Record. E ele falou, onde você se vê? Se vê 1 ano depois aqui, fala pra gente o que você tá vendo, um monte de gente lá.
que você estaria falando pra gente no ano que vem aqui, dezembro do ano que... Então, aí você fala, né, dezembro de 2020, estou aqui e tal, eu quero dizer pra todos vocês que foi um ano incrível, que eu fiz a novela que eu queria fazer na Rede Globo. Olha só que loucura isso. Eu estava praticamente contratado para ir para Jezabel, eu ia para Marrocos. Já tudo de boca, tudo fechado. Só que eu não tinha assinado. E eu não sei por que cargas d'água, me veio um pensamento muito forte, que eu queria estar naquele trabalho da Rede Globo. Só que o elenco estava fechado. E eu sabia que eu tinha possibilidade, porque eu tinha a diretora que gostou do meu trabalho, a Amora, que eu amo de paixão, para mim foi maravilhoso trabalhar com ela no crescimento profissional. E eu tinha o Valci, que não precisa nem falar que tudo que ele escreve é maravilhoso. É Midas, né? Ele põe a mão, o negócio, a Globo tá indo mal, chama o Valci, porque é uma coisa Sim. assustadora. E aí, beleza, e agora, né? Aí não tinha mais aquela condição de trabalho, mas eu, de alguma maneira, coloquei aquilo pra fora, que era um sentimento que eu tinha. Marcelo, eu sei que o elenco tá fechado, cerrado. Fala pra Amora de mim, lembra ela, que se tiver alguma coisa, poxa, eu queria muito trabalhar nesse projeto. E eu praticamente contratado pela Record. Veio uma ligação da Record, Rafa, quem tá agora aprovando é em São Paulo, é a Cristiane, se eu não me engano, e tal. Ela escolheu uma outra pessoa de lá, você não vai fazer Jezabel. Gente, você imagina o seguinte, você aguardando, você esperando, contando com aquilo. Pra mim já tava certo. Então aquilo foi um choque. Eu falei, meu Deus, não sei o que eu vou fazer agora, eu tinha acabado de me separar. Nossa. Sem dinheiro, naquela loucura. Eu lembro dessa fase. E eu falei, meu Deus do céu. Produzindo longa, lembra? Produzindo, nossa, é uma loucura. E eu falei, meu Deus, e o que eu vou fazer? Marcelo, tal. O Marcelo entrou em contato com a Amora e eu entrei em contato com o produtor de elenco também, o Guilherme Gobi, que também tinha me visto no teatro. Gui, olha só, a Amora me conhece. Te conhece da onde? Da onde a Amora te conhece? Eu falei, poxa, a Amora me viu no teatro, eu fiz o avô dela no teatro. Eu nem sabia, né, que era o avô do Arnon. Aí, cara, tem um personagem que a gente não escalou. Gente, a novela inteira fechada há 3 meses. Nossa, era seu, né? Tem um personagem que não escalou, que eu tô levando pra eles hoje. Tá indo mais 15 atores que eu separei. Porque é um assassino, caipira, e eu falei, se levar o meu nome, é meu. Eu tinha certeza, porque os dois me conheciam no teatro. E é difícil 2 pessoas que estão trabalhando junto ter visto alguém no teatro junto. E aí foi batata, aí levou, e aí foi um presente, aí Rafa, você tá dentro. E aí essa visão que eu tive, toda foi real, e o personagem foi crescendo, o Valci confiou no meu trabalho, pra caramba. A Amora me deu uma liberdade cênica, Rafa, vamos da onde? E aquilo, a equipe toda de direção, e aquilo me fez assim, ficar tranquilo na casa, ficar tranquilo com meus amigos ali, que, né, pessoas de peso que poderia me assustar, mas não, me deu mais, eu adoro pressão. Eu sou um tipo eu também. de pessoa que eu gosto. Eu gosto também de... Ah, Amora Maltner, você vai ser dirigido pela Amora. Tem gente que fica com medo, não consegue falar. Por quê? Porque é um nome muito forte. Sim. E eu falo, ai, não vejo a hora de gravar com a Amora. Sim. Eu tenho essa vontade. Eu também. Parece que liga, né? Aumenta o foco, aumenta a disposição. E aí eu falo, quero mostrar uma coisa nova pra ela. Sabe, eu tenho essa vontade de... Tem gente que fala, não, eu vou fazer só aquilo. Se ela mandou colocar xícara aqui, eu vou colocar xícara aqui. Eu vou colocar xícara aqui, eu tô falando com ela, eu vou adorar falar com ela e tomar um gole da xícara. Se ela não gostar, ela vai falar pra mim. Sim. Ela é minha diretora, vou respeitar. Ó, não, Rafa, só põe a xícara. Ok. Mas eu gosto de propor, eu gosto. A vida do ator é muito arriscar, né? Você tem que arriscar. Uma coisa que foi forte pra mim em tudo que você contou aí é o arriscar. Arriscar sem ser, obviamente, imprudente, né? Sim. Mas, cara, você foi lá e você ligou pro Cerrado, aí você ligou pro produtor de elenco, aí você falou, aí você arriscou o tempo inteiro. Você colocou na mesa o tempo inteiro pra... E surgiu disso, né? Então, foi uma coisa que ficou forte pra mim, essa coisa de você... Cara, você tem que cavar o que você quer.
Associado a isso é aquela certeza, que é essa fé, a certeza de, cara, eu vou estar lá. Eu não sei como ainda, mas eu vou estar lá. Né? Quando você visualiza, quando você cria na sua mente, eu falo que tudo no mundo, tudo que existe no mundo foi criado 2 vezes. E a primeira vez foi na mente daquela pessoa. Depois que ela é projetada no mundo. Então, antes de você estar lá, você criou aquilo. Isso é maravilhoso. É exatamente isso. É exatamente isso. E um recado que eu quero deixar assim para todas as pessoas assim que estão nos assistindo e que você também sabe disso, perdeu alguma coisa que você ame, que você sinta falta ou que você precisava financeiramente, se você tiver foco, se você acreditar, outras portas vão se abrir. E aí você vai ver, isso parece balela, porque quando a gente perde, você fica tão imbuído dessa perda, tão né, nesse sofrimento, de não entendendo o porquê, de tentando explicar, tendo pena de você, e que você não consegue enxergar que de repente aquilo realmente saiu. Eu estou falando agora nessa questão específica do trabalho, porque tinha que entrar outra coisa. Sim. Então assim, é difícil a gente acreditar nisso quando a gente está no sofrimento, né? Quando você está no desapego. Mas se você perdeu o marido, se ele não te merecia, né? Não estou falando uma coisa trágica, que isso ninguém recupera, vai recuperar de outra maneira, Sim. mas assim, se ele não te merecia, se ele não te deu o valor necessário, se no seu trabalho as pessoas não te deram o valor necessário, se não te promoveram como você acha que você deveria, se acredita que tem coisa melhor te esperando. Eu acho que assim, esse pensamento positivo na minha vida sempre me ajudou muito a virar situações difíceis, sabe? Sim. É ter fé, acreditar na gente. Sim. Claro que existe uma parte muito importante que a gente tem que fazer nossa, né? De trabalhar, de correr atrás, de estudar, de se preparar. Mas se você fizer essa parte, né? E você tiver a fé, se colocar ali, é impossível vencer alguém que não desiste nunca. Se você não desistir, cara, você vai chegar. Não tem como. É matemático o negócio. Existe um efeito composto que vai fazer você atingir o resultado. Não tem como. Muito bom, Rafa, vou te fazer uma última pergunta. Faça. Antes da última pergunta, tem alguma coisa que você queira falar, deixar para o público? Não, Algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Não, eu gostaria de falar só um pouquinho de você. Quero agradecer esse convite. Eu quero dizer que você é um irmão meu. Quando você saiu do Rio, a gente estava junto. Eu fiquei naquela você fala, mas aí veio aqui conquistar a vida em São Paulo, com um filho nascendo, dizer que eu te amo, que eu torço muito pelo seu trabalho, que eu acredito muito em você e que eu não tenho dúvida que você vai atingir tudo que você quiser aí na sua vida. Obrigado, irmão. Saiba que é recíproco. Também te amo, também acredito e confio muito em você. Tamo junto. Tamo junto, sempre. Última pergunta, então. Se você tivesse uma passagem ou pro passado ou pro futuro, uma ida e volta, uma perna de ida e uma de volta só, pra onde você iria e por quê? Nossa, essa eu não tava preparado. Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa pergunta é maravilhosa. Uma perna só pra ir e outra pra voltar? Uma perna pra ir e uma pra voltar. Ou pro passado ou pro futuro. Ah, não é um pra... É pra um ou pra outro? Escolhe um. Ou você vai pro passado ou vai pro futuro e por quê? O que você faria lá? Interessantíssima essa pergunta. Ou pro passado ou pro futuro? Eu acho que eu iria pro passado. E o que você faria? Eu acredito que eu iria pro passado. Eu acho não, eu acredito que eu iria pro passado. Eu iria pro passado para tentar melhorar algumas relações que eu tive na minha juventude. Eu fui um jovem bem problemático no sentido assim de não entender talvez o próximo, de não entender o amigo. Eu vivi num mundo, nessa juventude, muito racista, muito machista, que era muito forte, muito preconceituosa. Eu queria ser um jovem melhor do que eu fui. Legal. Talvez esse jovem não foi o que fez você se transformar no que você se transformou hoje? Pode ser, mas eu demorei muito para evoluir, eu achei.
Eu acho que poderia ter sido mais rápido. Eu vejo meu filho hoje, claro que é completamente... são outros tempos. Sim. Mas eu vejo meu filho hoje com um coração maravilhoso, com uma preocupação com relação ao preconceito, com uma preocupação com relação... preconceito qual seja ele, da gordofobia, da homofobia, Qualquer um. Eles já são... eu gostaria de ter... tão novo, meu filho tem 12 anos, tão novo essa consciência que o mundo hoje, que eu acho que os jovens hoje, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria tem, para ter feito algumas coisas diferentes do que eu fiz. Muito bom, muito bom. Mas que bom que você enxergou e mudou, né? Hoje é Total, diferente. Poderia nem ter enxergado diferente. isso. Lógico. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Parabéns. Obrigado. Tamo junto sempre. Se você precisar, conte comigo. Como é que a galera te acha? No Instagram, Rafael X Queiroz, @RafaelXQueiroz no Instagram. Se você quiser, tem meu telefone 021. E é isso, manda mensagem. Se quiser me contratar para alguma peça. Gente, muito obrigado. Não deixa de se inscrever no canal para você ficar por dentro aí de todos os próximos podcasts, além, obviamente, de todo o conteúdo que eu gero no YouTube. Lá no Spotify também vai estar esse bate-papo, além dos outros também, e todas as outras redes aí, mídias de podcasts, tá bom? Se inscreva, convida a galera, compartilha, manda para quem você quiser, deixa seu like também, porque ajuda a divulgar o canal, beleza? Igor Ercovitz, vai aparecer aqui o meu e o dele, siga a gente lá e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau! Beijo!